Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisa sobre o Exército Brasileiro. Quero destacar aqui Dr. Orvali, Dr. Thompson Flores, Dr. Ricardo, Dr. Cândido, Dr. Márcio, que é o diretor da escola, Dr. Gebran, que a gente já lhe conhece, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar alguma coisa. E nós temos muitas coisas em comuns, operadores da justiça e os militares. Nós somos instituições do Estado Nacional Brasileiro. Nós não somos instituições de governo. Os governos passam, os governos mudam, mas o Estado permanece. Tá bem? Isso é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Então, eu sou um agente do Estado Nacional. Governos, temos governos de um partido, de outro, temos militares que trabalham no governo, hoje temos militar no governo, sempre tivemos. Eu vou dar um exemplo de dois presidentes que foram militares. Juscelino Kubitschek, tenente, médico do Exército. João Goulart, segundo tenente R2 de cavalaria formado aqui pelo CPR de Porto Alegre. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas da nossa profissão. Vou citar mais ou menos a história do Exército, como é que ocorreu tudo isso. E depois eu vou falar da profissão militar, que eu acho que nós temos que tratar disso. Nós não somos melhores nem piores, os militares. Nós temos coisas diferentes. A nossa profissão é diferente. Inicialmente aqui eu vou passar algumas imagens aqui. Eu tenho um filmete aí de 2 minutos sobre imagens do Comando Militar do Sul. Então, por favor.
Tá bem. São imagens aqui do Comando Militar do Sul, para que os senhores vejam alguma coisa do Exército. Mas eu vou tratar agora, vou passar para vocês a história do Exército Nacional. Quando é que surgiu o Exército? 1648, na Batalha de Guararapes, quando pela primeira vez índios, brancos e negros se uniram para expulsar a Companhia das Índias Ocidentais. Às vezes eu brinco, é a primeira grande multinacional que apareceu. Mas então eles se uniram e expulsaram os invasores. E aí surge o Exército Nacional, de gente nossa, não de gente portuguesa. E nós vamos vendo o Brasil, como é que se desenhou esse mapa do Brasil. Como é que foi desenhado? Quem é que desenhou o mapa do Brasil? O que é o Brasil hoje? A maior parte foi pelas armas. Foi pelo tiro de canhão, pelo planchaço de espada, pela pata de cavalo, que se expandiu toda essa fronteira. Temos algumas fronteiras que foram pela diplomacia, mas a maioria delas foi pela força das armas de um exército nacional. E o Exército tem uma presença marcante em todos os grandes eventos do Brasil. Nós não podemos esquecer disso. Então, quando eu falo da liberdade do povo, começa com o quê? Com a Inconfidência Mineira. Um alferes, um aspirante oficial de cavalaria a Tiradentes. A independência do Brasil, a proclamação da República, a força das armas, força do povo em armas. A luta pela soberania nacional, quando a gente vê que o Exército combate vou chamar os invasores, os piratas, os invasores franceses, ingleses, a luta contra os espanhóis, os realistas. E aqui o nosso estado é onde mais nós tivemos combates. Aqui metade desse Rio Grande era espanhol. Um pedaço do Uruguai era do Império Brasileiro. E aqui se travou pelas armas. E temos aqui vários heróis nacionais que são nascidos no Rio Grande, estão enterrados aqui no Rio Grande, pela força das armas. Eu vou falar um outro ponto, a luta pela igualdade racial, que pouca gente lembra disso. Mas o Exército, quando foi para a Guerra do Paraguai, lá no Paraguai, o Paraguai foi ocupado por vários anos pelas tropas da Tríplice Aliança. Não vamos esquecer que Palácio de López foi moradia de vários militares brasileiros. E aí se decretou a abolição da escravatura no Paraguai. E os militares negros foram todos libertos do Exército Imperial. E antes da abolição da escravatura, o Exército se negou a capturar escravos. O Exército não ia ser capitão do mato para capturar escravos. Isso também foi algo que ocasionou a abolição da escravatura. E os índios? O Marechal Rondon, que foi indicado por Prêmio Nobel da Paz também, e ele que estendeu as linhas telegráficas por esse Brasil, criou a FUNAI e protegeu os índios. Morrer se for preciso, matar nunca. Isso era o lema das tropas do Marechal Rondon. E a luta da paz interna desse país, com todas aquelas revoltas na época do Império, todas aquela série de revoltas, o Brasil quase se fracionando, diferente da América Espanhola, que se fracionou em vários países. A América Portuguesa se manteve num só país, numa só língua, numa só extensão territorial. E aí surge alguém que é o patrono do Exército, o Duque de Caxias. Nós temos um testemunho aqui no Rio Grande, na Revolução Farroupilha, que foram 10 anos de luta, de mortes. 10 anos. E quando terminou todo esse combate, todo esse conflito, nós tivemos aí a paz do Ponche Verde, aqui em Dom Pedrito, e Caxias que escreveu tudo isso. Caxias, com os republicanos, com Davi Canabarro, se assinou o Tratado de Ponche Verde.
E o lema foi paz sem vencidos e sem vencedores. E eu vou ler alguns artigos dessa paz do Ponte Verde que se aplica até hoje, que às vezes as pessoas esquecem nesse país o que de tão belo foi feito aqui no Rio Grande. Olhem bem, são 12 artigos, eu vou ler alguns só. Fica nomeado presidente da província aqui de São Pedro do Rio Grande o indivíduo que for indicado pelos republicanos, não pelos imperiais. Pleno e inteiro esquecimento de todos os atos praticados pelos republicanos durante a luta, sem ser em nenhum caso permitida a instauração de processos contra eles. Anistia ampla, total e restrita, esquecimento do que ocorreu. Dar-se a pronta liberdade a todos os prisioneiros, que serão esses, às custas do governo imperial, transportados ao seio de suas famílias. Serão revalidados os atos civis das autoridades republicanas. Serão revalidados os atos do vigário apostólico. Está garantida pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas. Os oficiais republicanos não serão constrangidos a serviço militar algum e, quando espontaneamente queiram servir, serão admitidos nos seus postos no Exército Imperial. O direito de propriedade é garantido em toda a plenitude. Ficam perdoados os desertores. Vejam bem, naquela época, depois de 10 anos de luta, Caxias escreve isso. E é a paz do Ponte Verde. O Exército participa depois da proclamação da República. Tivemos um evento terrível em Canudos e depois o Exército vai para a Primeira Guerra Mundial. Pouca gente sabe disso, que as Forças Armadas participaram da Primeira Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, onde 25 mil homens do Exército, muitos gaúchos, foram para a Itália, cerca de quase 500 morreram na Itália, e a Marinha perdeu também outros tantos, a Marinha de Guerra, e lá eles foram defender a democracia. Lá eles foram combater o fascismo, o nazismo, realmente foram combater. Jovens daqui, de todos os rincões aqui, do Rio Grande do Brasil. E depois o Exército participa dessas forças de paz da ONU, começando lá na Grécia, na Albânia, depois vai para a Índia e Paquistão, e depois o Batalhão Suez, que muitos gaúchos participaram, cerca de 6 mil, 10 anos na faixa de Gaza. E depois disso, na República Dominicana, aliás, a saída espanhola é um problema. Antes tivemos força de paz na República Dominicana, 4 mil homens comandados pelo Brasil. E depois agora tivemos no outro lado da ilha espanhola, que é o Haiti, também comandados por brasileiros. Foram 37 mil militares brasileiros no Haiti. E outros conflitos, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Peru e Equador, e tropas que estão fazendo desminagem na Colômbia, na Nicarágua, trabalhando há muitos anos, trabalhando em desminagem, porque muitos conflitos se colocaram-se muitas minas, que isso é um efeito colateral muito violento para a população civil e crianças principalmente. E hoje nós temos um general que comanda a maior força de paz na África, lá no Congo, são 22 mil militares, comandados inicialmente pelo general Santos Cruz e agora pelo general Elias. Só para saber, no Congo foram mais de 5 milhões de mortos naquele país. E há um general brasileiro que comanda toda aquela força. Outro detalhe aí que vamos falar, a luta pelo desenvolvimento nacional do Exército. O movimento do petróleo é nosso, começou, estradas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, já construímos quase 30 mil quilômetros de rodovias. E pasmem, aqui numa entrevista, numa rádio aqui, um ouvinte perguntou se o Exército tinha capacidade para construir uma estrada, porque estamos aqui na duplicação da BR-116. Será que alguém que construiu mais de 30 mil quilômetros
tem capacidade. Mais de 3 mil quilômetros de ferrovias nesse país. Todo o tronco sul foi construído pelo Exército. E a última ferrovia foi aqui, a Ferrovia do Trigo, onde está o viaduto mais alto das Américas. São 13 túneis. O viaduto mais alto das Américas foi projetado aqui em Porto Alegre, junto com a Universidade Federal. Capitão Calazans era capitão, hoje é general. Então nós temos expertise, sim, muita expertise com ferrovias, rodovias, e estamos aqui pegando essa obra aí, estamos fazendo o nosso trabalho. Lá no Nordeste, a Operação Pipas, nós distribuímos diariamente água para 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas recebem água pelo Exército, diariamente. E a presença na Amazônia? A presença na Amazônia, temos 22 mil militares. Eu posso falar aqui um dia inteiro sobre a Amazônia, que fui o comandante militar da Amazônia antes de chegar aqui em Porto Alegre e comandar o Sul. Lá onde o Estado não está presente, o Exército está presente. Lá o Exército abriga a todos, inclusive os operadores da Justiça. Os juízes federais, estaduais, os promotores, procuradores. Quando vão para um município daqueles, eles ficam abrigados numa instalação militar, que lá tem segurança. Lá tem alguém que os abrigue. Esse é o nosso exército de hoje. É o exército de ontem, é o mesmo de hoje. A mesma missão, os mesmos ideais, a mesma ética, os mesmos compromissos. Isso o pessoal tem que entender. É um exército formado por homens e mulheres que desde o primeiro dia, quando entram num quartel, vão conhecer o regulamento. Nós vivemos todo o tempo por baixo do regulamento da lei. Então, eu costumo falar que o Exército cumpre com a lei e faz cumprir com a lei. E ninguém nesse país está acima da lei. Então, isso é importante que os senhores também entendam que nós somos legalistas. E o Exército, ele é o guardião desse livro aqui, da Constituição Federal. Temos um compromisso. Se os senhores forem lá no meu posto de comando, lá no escritório, né, doutor Thompson, que a gente fala, né, doutor? Lá tem a Constituição Federal. Tá bem? E esse exército? Será que esse exército tem um grau de confiança com a população? Será? Eu vou dizer que eu acho que tem. Porque eu estou com um dado aqui do Datafolha, de 8 de julho, em que 80% dos entrevistados têm confiança no seu exército, nas Forças Armadas. Mas tem confiança por causa das nossas armas? Por causa dos nossos vetores, dos nossos carros de combate? Não. Eles têm confiança por causa das pessoas que integram as Forças Armadas. Disso eu tenho a certeza absoluta. Eu quero falar alguma coisa da carreira militar. Desde o primeiro dia, quando a gente entra no Exército, então é apresentado um regulamento, regras de todo tipo. Nós somos, alguns dizem, os militares são bitolados. Pode ser que sim. Porque nos é impregnado em todos os momentos nas escolas militares, primeiro, honestidade. Numa academia militar não precisa ninguém ficar cuidando de prova de cadete. Ninguém. Uma prova, os alunos vão fazer a prova, ninguém tem que cuidar, porque ninguém vai colar. Porque aí entra a honestidade. Se alguém cola, está roubando, está de alguém. Então começa por aí. Outra coisa que se é impregnado, o espírito comunitário. Nós estamos trabalhando para alguém. O nosso objetivo é trabalhar para a população.
Então nós temos que ter espírito comunitário. Às vezes, quando nós vemos aí soldados pintando uma escola, ou indo para um orfanato, para um asilo, é para esse garoto que vem prestar o serviço militar obrigatório, para que ele entenda que, talvez pela primeira vez na vida dele, está fazendo alguma coisa para o seu próximo, para a população mais carente, mais necessitada, para as crianças, para os idosos, para as mulheres. Aí vem o respeito, a disciplina, a autoridade. E hoje talvez a gente tenha uma crise disso, porque nós estamos com uma geração mimimi, uma geração açúcar, que qualquer coisa que é contrariada derrete. Derrete porque você está atingindo o direito do outro. Aí ninguém quer cobrar nada de ninguém, ninguém quer cumprir com a lei, porque a lei é de todos. E não se respeita mais os outros, não se respeita mais a autoridade. Mas dentro das Forças Armadas se mantém. Por quê? Homens que têm o poder legal de usar uma arma, que o Estado diz que ele tem poder de usar uma arma, tem que ter uma autoridade que comande isso. Porque senão é um bando. Então, tem que ter respeito, tem que ter autoridade, tem que ter alguém que dê uma ordem e que alguém vai cumprir com essa ordem exatamente como ela tem que ser feita. Homens que têm que ter ética. Ah, não, no meio civil eu sou uma coisa, quando eu boto o uniforme eu vou fazer cumprir a lei. Não, o militar tem que ser da mesma forma como civil e como militar. Não é aquela coisa que a gente fala no Rio de Janeiro, deu mole, ele deu mole, eu tenho que levar vantagem. Negativo, o militar tem que ter sua ética, ele tem que ser da mesma forma. Como se dizia, ele deu golpe, se for pego, tudo bem, se não for pego, pode continuar dando golpe. Negativo, o militar tem que ser igual sempre. Legalidade, eu já falei, que somos cumpridores com a lei. Temos que ter dedicação. Agora eu vou falar sobre a carreira militar. Falei alguma coisa do Exército. O que o Exército faz? E vamos lá. O militar ele não tem emprego, não. Eu não tenho emprego, eu tenho uma vocação. Tem que ter vocação. Isso aqui é um sacerdócio. Tem que ter uma formação específica. A nossa formação militar é específica. Ela não vai servir quase nada para outra profissão. E ela abrange as ciências exatas e humanas dentro da academia militar. Às vezes o pessoal acha que nós vamos só aprender a lidar com armas. Negativo. O cadete vai passar ciências exatas, ele vai aprender mecânica, cálculo diferencial, integral, vetorial, geometria descritiva, balística, mas ele também vai ter a sua cadeira de filosofia e psicologia. Eu lembro muito bem que fiquei um ano inteiro falando só sobre a verdade. Um ano de filosofia era a verdade, a ética. Então, a carreira militar passa por tudo isso. Direito. Direito é muito importante na academia militar. Nós temos, a nossa profissão é diferente, temos restrições dos direitos trabalhistas. Então eu pedi aqui para o doutor Orvalli, que nós temos na Constituição, no artigo 7º, temos direitos do trabalhador, né? São 38 parágrafos, se não me engano, deixa eu ver aqui. E aí, o que se aplica aos militares? De todos esses. Somente 12 dos 34. Somos diferentes. E tem que ser. Vocês acham que nós militares estamos reivindicando vários direitos trabalhistas? Negativo. Porque senão não seríamos militares. Seríamos uma empresa de segurança contratada, como ocorre
lá no Iraque, em que os americanos e o Iraque contratam empresas de segurança, que tem ex-militares de todo mundo que trabalham nessas empresas. Eu não vou ler os artigos aqui, mas tem alguma coisa que eu posso falar. Por exemplo, nós temos dedicação exclusiva. Eu não posso ter outro trabalho. O general Mioto, ele não pode ser sócio de uma empresa. Não posso ter outro trabalho. Eu não posso, depois, digamos, que eu saio do quartel, fazer outra atividade. Eu não posso. Proibido por lei. Nós temos risco de morte. Sim. Eu comando 52 mil militares. São 52 mil homens. Todo dia vem um relatório e eu tenho gente que se acidentou, gente que morreu, outros que tentaram suicídio, outros que no final de semana faleceram por motivo de acidente, que não é em serviço. Mas nós temos risco de morte. Se um militar nosso é piloto de um helicóptero, ele voa em condições muito mais difíceis do que um piloto de helicóptero de uma empresa normal. Porque nós costumamos brincar com a Força Aérea. O operador de radar da Força Aérea, ele trabalha de modo que os aviões fiquem próximos. E aqui no Salgado Filho, o operador da torre, ele trabalha para que os aviões fiquem distantes, não se choquem. Não, nós, as Forças Armadas, é para que eles operem próximos. É isso? É o risco. Vigor físico. Os senhores acreditam que eu tenho que fazer teste físico? Aqui, corrida, flexão de braço. Eu com 64 anos. E às vezes eu me saio melhor do que algum major por aí, viu? Tá? Então, vejam bem, temos que ter vigor físico. E aí entra a questão que até pega com vocês. Às vezes alguém entra na justiça porque acha que ele é diferente, que ele não precisa fazer um teste físico, ou... Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Força Aérea, o piloto, o cadete, eles vão medir o osso, o fêmur aqui. E se for mais de tantos centímetros, ele não pode entrar na academia da Força Aérea. Mas por que isso? Se um juiz, vocês vão olhar, isso é um absurdo. O que tem que ver o comprimento de um osso com uma profissão? Tem. Por quê? Porque ele vai pilotar um avião, e esse avião, a hora que ejetar o assento no acidente, vai bater com o joelho, e ele vai se quebrar todo e não vai ejetar, vai ter um problema, ele vai morrer. Então, são coisas, particularidades da nossa profissão. Obrigado. Vejam bem, são coisas... É assim a nossa profissão. E aí tem o peso, o índice de gordura. Ele vai conseguir subir numa corda, ele vai conseguir ser um paraquedista, sabendo que, se ele tiver que fazer uma aterragem na água, ele vai ter que, no momento, soltar o seu tirante e vai ter que segurar com o braço o paraquedas. Então é assim, a nossa profissão tem essas coisas. E as mulheres e os homens? O teste das mulheres é um pouco diferente, e tem que ser. Mas elas vão ter que atirar com o mesmo fuzil. Não tem fuzil para mulher. Não tem mochila para mulher. A mochila que carrega. É igual. Então vejam bem a particularidade. A profissão militar. E o tempo de serviço de homens e mulheres é o mesmo para se aposentar. Agora vai para 35 anos. Homens e mulheres. As igualdades são para homens e mulheres. O tempo de serviço, o interstício para promoção é igual. Tá bem? Vocês aí que são mulheres é dessa forma. É diferente nos outros exércitos do mundo? Não. Aliás, no exército americano, o uniforme de mulher é igual ao de homem.
Aqui que é diferente, é mais feminino. É mesmo. A mobilidade geográfica. O Exército, quando a gente entra no Exército, a gente está sujeito à transferência. Porque o Exército é nacional. Então, alguém é transferido de Porto Alegre, vai para Coxim, no Mato Grosso. De Coxim vai para São Gabriel da Cachoeira. E de São Gabriel da Cachoeira vai para o Rio de Janeiro. Porque o Exército é nacional. E às vezes nós temos unidades que tem pouca gente e temos que colocar mais gente na Amazônia, mais gente no Nordeste. Tem que sair muita gente de um lugar para o outro. E aí vocês vão ver que vocês recebem aí, às vezes, alguém que não pode ser transferido. Que acha que não pode, mas o colega do lado pode, ele não pode. Mas o Exército também lhe dá uma chance para isso. Qualquer militar pode não concordar com a transferência e vai fazer um documento que vai chegar no comandante do Exército. Mas às vezes esse militar, ele acha que ele vai entrar na justiça e vai ganhar uma liminar e ele não vai. E é assim, a lei é assim. E nós vamos cumprir com a lei. Mas é difícil. Como é que a gente explica para o outro militar que ele pode ser transferido e aquele não pode? Se quando o cara entrou na escola militar, ele sabia que podia ser transferido para qualquer lugar desse país. Tá bem? Eu já fui transferido para... Eu cheguei da Academia Militar, foi para Passo Fundo, uma cidade maravilhosa na época. Minha primeira transferência. E eu sou o primeiro lugar da turma. Sou o primeiro lugar da turma. Fui transferido para Quaraí. Quaraí. E foi muito bom, foi excelente. Fizemos o nosso trabalho, fizemos muitas amizades. A outra, disponibilidade permanente. É o 24/7. Tem horário de expediente? Tem, está marcado lá que no QG do CMS começa às 8 horas. Mas se amanhã nós tivermos que começar às 3 da manhã, nós vamos começar às 3 da manhã. E aí? E o final de semana? Pode ter, pode não ter. Eu estava conversando com o doutor Orvali, que nós não vamos trabalhar na BR-116 o dia de Natal e o dia do Ano Novo. Não vamos trabalhar, está decidido. Vamos dispensar. Por quê? É assim. Porque nós recebemos essa missão dessa obra aí com atraso. Nós recebemos com atraso. Houve uma morosidade na duplicação, na entrega. E nós temos que recuperar o tempo. Então é isso, é o 24/7, qualquer momento. Hoje eu tenho tropa aqui na toda a área de fronteira do Paraná até o Chuí, fazendo repressão ao ilícito transfronteiriço, junto com os órgãos de segurança pública. Estão trabalhando, 24/7. Proibição de atividade política. Militar não pode ter atividade política. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um deputado aí que é um tenente-coronel. O ano passado eu assumi o comando militar do Sul e me falaram assim: o tenente-coronel fulano vai se candidatar a deputado. Eu chamei ele lá no meu PC, eu não conhecia. Eu disse para ele: se você entregar um santinho aqui dentro do QG, eu vou te prender. Você está preso, entendeu? Eu posso te prender e depois você vai responder aí. Posso até te dar um auto de prisão em flagrante aí para ti. Sim, senhor. Se candidatou é deputado. E ele sabe disso. Até hoje eu brinco com ele. Lembra quando eu te falei isso? Então, não tem atividade política. Ah, mas está cheio de militares no governo. O presidente era capitão, o vice-presidente era o general, está cheio de ministro militar. Sempre teve isso. Agora, assim, a gente também manipula os dados. Hoje eu vi, acho que na Folha de São Paulo, que tem um ministério que tem 983 militares. Os senhores sabiam disso? Tem? Tem sim. O GSI. Quem faz a segurança todas as instalações presidenciais
dos ex-presidentes, inclusive a presidente Dilma aqui em Porto Alegre. Aqui eu tenho 6 sargentos que trabalham com ela, ou 4 sargentos. Sim, é normal. Sim, tem direito à segurança, ao apoio, motorista. Por que não? Então, esses militares que estão lá nesse ministério, no GSI, eles fazem toda a segurança do palácio, toda aquela parte. Normal, sempre foi assim. Então, se manipula dados também. O militar não pode ter sindicato também, não pode fazer greve. Militar do Exército, da Marinha, da Força Aérea, não tem isso, não pode. E como é que nós vamos reivindicar um aumento, alguma coisa, sei lá? Não tem como. Só o comandante pode fazer isso. O comandante com o ministro da Defesa. Consequência para a família dos militares. Como é que é? O cara é transferido com a família, com os filhos. Eu vou dar um exemplo, é muito simples. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Hoje já não são tão meninos, né? Ela é médica e ele é capitão. Cada 2 anos, no mínimo, eles trocaram de escola. Cada 2 anos trocaram de escola. A minha mulher era professora aqui do estado. Vamos para o Distrito Federal, como é que vai trabalhar? Rio de Janeiro, Manaus. Acabou a profissão. Agora vamos lá, vou dar outros exemplos. Lá em São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, o senhor conhece lá, né? Uma médica lá, uma médica obstetra, o marido dela advogado. Foi do Rio de Janeiro para lá. Como é que ele... que ele vai trabalhar de advogado em São Gabriel da Cachoeira? Não tem como. Acabou a profissão dele. Da mesma forma, eu dei um exemplo de uma mulher com o marido. E quantas mulheres que perdem o seu emprego? Não tem como prosseguir. E a adaptação dos filhos. Como é que esses filhos que trocam de lugar cada 2, 3 anos? E aí nós vemos que muitas vezes os militares vão transferidos para um lugar para o outro e deixam os filhos num lugar. Às vezes a esposa no outro. É difícil. Isso pesa na educação dos filhos. Como é que eles vão passar no vestibular? Aí entra o colégio militar. Aí às vezes é a crítica do colégio militar. Que isso é um privilégio dos militares. Eu não acho que é muito privilégio, não. Eu não estudei em colégio militar, sou filho de civil. Meus filhos estudaram aqui no Colégio Militar de Porto Alegre. É um colégio que ele presta apoio aos militares transferidos. Transferidos. É pago. Todo mundo paga o colégio militar. Não é grátis. Paga. E em torno de 30% dos alunos são filhos de civis, que prestam concurso para o colégio militar. O senhor fez colégio militar? É filho de civil ou militar? De civil. Concurso. Né? Eu me lembro que o senhor tinha falado. Tá bem? Outra coisa, formação do patrimônio nosso. Nós temos condições de formar um patrimônio com a carreira militar? Não temos. Mínimo, do mínimo mesmo, mínimo minimoro. É quase impossível alguém amelhar recursos para formar um patrimônio. Por quê? Porque dentro do quartel todo mundo sabe quanto se ganha. A diferença do sargento para o coronel não é tão grande assim. Então, é uma dificuldade, porque não se pode ter outro emprego, não se pode ter outra atividade. Às vezes a esposa é prejudicada com tudo isso. E aí vem até outra coisa, relações do núcleo familiar. Como se a gente é muito transferido para todos os lugares, muita transferência, fica aquela dificuldade dos irmãos, dos primos, terem aquele relacionamento familiar que é muito salutar para todas as famílias.
Aí vamos falar do direito trabalhista. Hora extra, não tem. Folga, não tem. Adicional noturno, não tem. Fundo de garantia, não tem. Aliás, os senhores também não têm fundo de garantia, não vamos falar também disso, né? Disciplina, rígida disciplina. É difícil a gente se adaptar com a disciplina. Ainda mais os jovens de hoje em dia, que eu falei, a geração mimimi, geração açúcar. Você gritou, desaba. Aí eu vou falar da Previdência. O senhor sabe que os militares aposentados, vou chamar assim, eles continuam contribuindo para a Previdência? Desde sempre? Desde sempre. O militar se aposenta e continua contribuindo. E se nós formos contar com hora extra, com adicional, com tudo isso, nós temos aí uns 45 anos de serviço, não é 35, não é 30. E a nossa contribuição, como o pessoal contribui na ativa, com a reserva, a gente contribui muito mais de 60 anos, ao invés de 30. Tem que fazer essa conta. Agora, a nossa Previdência, ela, na época do Império, nós tínhamos uma caixa de previdência dos militares. E daí, em 1960, o governo federal acabou com todos os institutos de previdência que tinha na época e nos colocou dentro da Previdência da União. Então, é por isso que é uma grita dos militares, é isso. Estou quase terminando aí. Vamos falar outra coisa de cota. Às vezes tem questionamento de cota. Tu vai falar sobre essas coisas? Não? Eu só vou dar um exemplo aqui. Problema de cota. Então vamos primeiro... Eu vou dar o concurso da escola de cadetes, que seria a universidade. Esse concurso de agora nós temos 450 vagas, 43 mil inscritos. Homens, 33 mil para 320 vagas. São 103 candidatos por cada vaga e tem 80 vagas de cota. Aí fica 91. Baixa de 103 para 91. Femininos temos 10 mil, 40 vagas femininas e 20 por cota. 40, isso dá... As vagas femininas dá 268 por vaga e na cota 229 por vaga. Muito bem. Na Academia Militar, hoje seria 20%, é isso? A cota racial? Na Academia Militar hoje, que esse é o primeiro ano que vai entrar a cota nas escolas de cadetes, nós temos 35% dos cadetes são afro-brasileiros. Estamos acima da cota. 15% a mais, tá bem? É isso aí, esse é o dado comprovado. O cara que se declara afro-brasileiro. Eu prefiro usar esse termo afro-brasileiro do que afrodescendente. Eu acho que eles são brasileiros, né? Afro-brasileiro. Na escola de sargentos, nós temos aí 107 mil inscritos para 1.000 vagas. É a mesma proporção, mais ou menos. 100 por vaga masculino e 200 feminino. Nas escolas de sargentos, nós temos que se declaram afro-brasileiros 65%. E temos que seguir a cota de 20%. Para quê? Não, para quê não? Eu não vou discutir, não posso. Então, nós estamos seguindo, porque hoje o brasileiro, olha, branquinho que nem eu não vai ter mais. Não vai ter mais que nem eu aqui, branquinho assim. Mioto, casado com família de italiano, minha mulher também, não vai ter mais isso. Agora, nós estamos seguindo com a lei. Então, só para os senhores saberem que é dessa forma aí. Tá ok? Eu quero deixar assim para vocês muito bem claro que o Exército cumpre com a lei. O Exército é legalista. Nós, em operações militares, no Rio de Janeiro, na Amazônia, sempre solicitamos um procurador da Justiça Militar para acompanhar a tropa. Sim.
inclusive nos presídios da Amazônia, fizemos 32 presídios de varredura, sempre um procurador ou procuradora, quando era um presídio feminino. Operações no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha do Alemão de Pacificação, sempre um procurador ou procuradora da Justiça Militar presente para fiscalizar a nossa ação. E eu acho que isso é importante. Por quê? Temos que fazer as coisas transparentes. Nós não temos nada para esconder. Nada. Nada para esconder. Temos que ser transparentes. Tá bem? Eu queria agora passar... Eu tenho mais alguns minutos? À vontade, general. Segura aí. Eu tenho um filmete do que é o Comando Militar do Sul. Para os senhores terem uma ideia do que é esse comando. É um filmete rapidinho aqui. Tá bem? Pode passar. O Comando Militar do Sul abriga a maior frota de blindados do Exército Brasileiro. São 90% dos veículos blindados do país. Esse grande comando da Força Terrestre é integrado por organizações militares situadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Comando Militar do Sul, com sede na capital gaúcha, destaca-se como a elite do combate convencional e tem como principal missão manter a soberania na área estratégica sul do Brasil. Com um total de 52 mil militares, o Comando Militar do Sul tem 1/4 do efetivo total do Exército Brasileiro. Esses bravos soldados atuam nos mais de 576 mil quilômetros quadrados de área da região sul do país, que faz fronteira com Paraguai, Argentina e Uruguai. Por sua localização estratégica, o Comando Militar do Sul atua também na forma da lei, cooperando no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. A potência militar da região sul do país também é evidenciada por ter sob seu comando 100% da artilharia autopropulsada, 75% da cavalaria mecanizada, da artilharia e da engenharia do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Sul associa o preparo permanente de sua tropa a ações que proporcionam benefícios para os 30 milhões de brasileiros que vivem na região sul. Contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, também são missões desse comando. Como ação subsidiária, participa do desenvolvimento nacional e de ações de defesa civil na forma da lei. Para cumprir sua nobre missão, o Comando Militar do Sul conta com 2 divisões de Exército. A 3ª Divisão de Exército, com sede em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a 5ª Divisão de Exército, em Curitiba, no estado do Paraná. Conta ainda com 3 brigadas de cavalaria mecanizada, 2 brigadas de infantaria motorizada, 1 brigada de infantaria blindada, 1 brigada de cavalaria blindada, 1 brigada de infantaria mecanizada e 2 artilharias divisionárias. Ante a qualquer ameaça que se configure, cada brigada conta com pessoal, estrutura e equipamentos capazes de reforçar suas unidades militares desdobradas no terreno. Operacionalmente, o Comando Militar do Sul dispõe também de tropas diretamente subordinadas e altamente especializadas. O 3º Batalhão de Polícia do Exército tem por missão assegurar a manutenção da disciplina e da ordem, além de proporcionar segurança a autoridades e instalações militares, enquanto o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda atua como tropa especializada em controle de distúrbios a cavalo. O 3º Batalhão de Comunicações garante as bases físicas e logísticas para a operação do sistema de comando e controle.
O Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria tem por missão especializar militares das Forças Armadas e de nações amigas na operação de meios blindados e mecanizados e no emprego tático de frações de mesma natureza até o nível subunidade. A missão do Centro de Adestramento Sul em Santa Maria é adestrar e capacitar tropas de qualquer natureza, preferencialmente blindadas e mecanizadas, para operações com ênfase na utilização de meios de simulação. Nestas áreas de excelência, estratégias específicas são estudadas, treinadas e aperfeiçoadas, consolidando uma doutrina genuinamente nacional. A 3ª Região Militar sediada em Porto Alegre e a 5ª Região Militar em Curitiba são os grandes comandos administrativos que coordenam as atividades logísticas na região sul do país. O Comando Militar do Sul abriga ainda em sua área 3 colégios militares, em Curitiba, Santa Maria e Porto Alegre, os quais têm como objetivos principais permitir aos alunos desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos que lhes assegurem um futuro de cidadão cônscio de seus deveres, direitos e responsabilidades, qualquer que seja o campo profissional de sua preferência, civil ou militar. O alto nível de preparo dos soldados do Comando Militar do Sul os tornam referência no cumprimento das mais diversas missões. A atuação em operações interagências evidencia sua competência e capacidade de trabalho conjunto em prol do bem comum. Sua destacada participação também acontece em missões de paz, apoio à defesa civil, garantia da lei e da ordem, ações comunitárias, defesa de fronteiras e demais ações que associam o preparo da tropa ao apoio à população. O Comando Militar do Sul está alinhado ao processo de transformação do Exército Brasileiro e preparado para os desafios que virão. Para isso, estão em perfeita sinergia o emprego de tecnologia avançada e de profissionais altamente capacitados e motivados. Com essa estrutura, capacidade e competência, o Comando Militar do Sul garante a soberania na área estratégica sul do Brasil. Comando Militar do Sul, elite do combate convencional. Tá bem. Eu esqueci uma coisa importante aí. O problema de drogas. Tá bem? Eu acho que vocês recebem, às vezes, alguma coisa sobre isso. Quem tem o monopólio, quem tem o direito de usar uma arma municiada, não pode usar droga. Os senhores imaginam um soldado no QG, com um fuzil na mão, e que fumou maconha, e que pode disparar em pessoas inocentes? Quem tem o monopólio da violência, nós temos o monopólio da violência, não pode usar drogas. Então, eu sei que às vezes pode aparecer alguma coisa, porque tem o mínimo. Dentro do Exército não existe mínimo, porque nós temos uma responsabilidade de homens e mulheres para preservar vidas. E quem tem o monopólio de usar uma arma, que o Estado proporciona o direito, não pode ter dessa forma. Tá bem? Esse é o nosso entendimento. Bem, outra coisa é a meritocracia. Eu queria deixar para vocês que dentro das Forças Armadas a meritocracia é importante. Quem estuda, quem se dedica, sobe. Isso é algo que existe, que a gente valoriza muito. Para dar oportunidade a todas as pessoas de bem que queiram seguir a sua carreira, que possam seguir. E o filmete foi uma ideia para vocês aí de ver o que é o Comando Militar do Sul. Qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa capacidade e as nossas deficiências também. Tá ok? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Temos muita, mas muita admiração pelo trabalho dos senhores e das senhoras.
E não é só o Exército que tem, a população admira muito a coragem moral dos senhores e senhoras, de aplicar com a lei, de deixar bem claro que a lei é para todos os brasileiros, os homens e mulheres. Temos a maior profunda admiração pelo que vocês fazem. Isso é uma virtude de um país, de um Estado, em que a lei, os homens que operam a lei têm a sua liberdade de fazer uso, de aplicar para todas as pessoas. Tenho maior admiração por vocês aí. Muito obrigado.